Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o proto-atacadista, entender a sua história, seu funcionamento e o contexto em que ele foi criado. Nesse vídeo o foco vai ser mais teórico, para que a gente consiga entender a base legal e a lógica desse regime. A Lei 5.005, de 21 de dezembro de 2012, foi a norma que instituiu o regime especial de apuração do ICMS no Distrito Federal, também conhecido como proto-atacadista. E, afinal, o que é o proto-atacadista? Ele é um regime tributário especial de adesão voluntária, criado para substituir a sistemática tradicional do ICMS, que é aquela baseada no cálculo de débito das saídas menos o crédito das entradas, para um modelo mais simples, objetivo e baseado em um percentual fixo sobre o faturamento da empresa. Ou seja, ao invés de realizar toda aquela apuração detalhada de débito e crédito, nota a nota, o regime permite aplicar fórmulas padronizadas, que já determinam o valor do imposto devido de forma simplificada e previsível. Quanto aos objetivos fundamentais da lei, a criação desse regime teve 4 grandes objetivos. O primeiro é a simplificação, que é para substituir a apuração tradicional por fórmulas matemáticas mais objetivas. Previsibilidade, que permite que o contribuinte saiba antecipadamente a carga tributária aproximada, sem depender de variação diária, de estoque ou do volume de notas. O terceiro é a neutralidade fiscal, que é para evitar distorções entre diferentes setores e regimes. E o quarto é a competitividade regional, que é para tornar o Distrito Federal mais atrativo em relação aos estados vizinhos, especialmente Goiás, que já ofereciam regimes especiais similares. Então a gente vai falar agora um pouco sobre o contexto histórico e econômico. Entre os anos 2000 e 2010, o Distrito Federal enfrentou grande dificuldade competitiva em relação aos estados próximos, principalmente Goiás. A carga mais elevada do Distrito Federal fazia com que muitas empresas instalassem seus centros de distribuição fora do território, geralmente no entorno que é o estado de Goiás. Então as alíquotas eram menores e os incentivos fiscais eram muito mais agressivos. Então, com isso, o Distrito Federal passou a perder arrecadação, empresas e emprego para o estado de Goiás. Para tentar reverter esse quadro, o governo local criou, ainda antes da Lei 5.005, o Regime Especial Atacadista, ou REA. No entanto, esse regime não se mostrou muito atrativo. Então, em 2012, surgiu o proto-atacadista, com o objetivo de simplificar a apuração do ICMS e tornar o Distrito Federal novamente competitivo. O proto-atacadista ele é destinado para empresas atacadistas, distribuidoras e fábricas sediadas no Distrito Federal que atendam aos requisitos legais de enquadramento, como regularidade fiscal e escrituração contábil adequada. A forma de apuração substitui o método tradicional de débito e crédito por um percentual fixo aplicado sobre a receita bruta das vendas. As obrigações acessórias incluem escrituração simplificada, manutenção do controle fiscal e o envio eletrônico periódico de informações à Secretaria de Fazenda. A adesão é feita por um requerimento formal e a exclusão ocorre em casos de inadimplência, descumprimento de obrigações ou irregularidades fiscais. Na versão original de 2012, o proto-atacadista tinha uma única fórmula de apuração. O cálculo considerava o total das vendas tributadas a 12% e a partir daí eram gerados um débito de 12% às saídas e um crédito proporcional com base nas entradas de mercadoria incluídas no regime. Essa estrutura, na prática, incentiva a venda interna, porque as operações dentro do Distrito Federal geravam créditos maiores, como mostrado aqui na fórmula, 12%, enquanto as compras interestaduais geravam créditos menores, a 7%. Ou seja, quanto mais a empresa vendesse dentro do DF, menor seria a carga tributária efetiva. Agora, tratando um pouco da evolução e do aperfeiçoamento da lei. Entre 2015 e 2017, o regime passou por ajustes setoriais. Inicialmente, abrangia apenas atacadista, mas logo passou a incluir também indústrias e distribuidoras. De 2018 a 2020, as operações passaram a ser separadas entre internas e interestaduais, e resultou em 2 fórmulas distintas de cálculo. Essa diferenciação foi necessária porque o comportamento tributário das empresas variava muito conforme o tipo de operação. Então, entre 2021 e 2022, durante essa fase, percebeu-se que certas atividades não se beneficiavam plenamente do modelo anterior. Por isso foram criadas as 5 fórmulas de ICMS, de 1 a 5, que são as que conhecemos atualmente. Então, na estrutura atual, a gente vai ter esses 5 ICMS, ICMS 1, 2, 3, 4 e 5. E cada um deles é dividido adequadamente a diferentes tipos de operação na empresa. Então, o ICMS-1 ele vai ser aplicado às vendas internas para contribuinte. A fórmula básica calcula um débito de 13% sobre as vendas internas, que será o V1, e um crédito de 12% sobre a base de cálculo das entradas
proporcionalmente, ou seja, vai ser utilizada uma proporção das vendas internas para contribuinte sobre as vendas totais dentro do regime do proatacadista. Então perceba que com esse tipo de fórmula, com débito a 13% e um crédito a 12%, ficou muito mais atrativo para as empresas aderirem a esse regime. No ICMS-2, vai ser utilizado para as vendas internas de bebidas. E nesse caso, a alíquota de débito é 15%, e o crédito também é calculado da mesma forma, proporcionalmente, às vendas totais dentro do regime, e então é gerado um crédito de 12% das entradas. No ICMS-3, vai tratar das vendas interestaduais para não contribuintes, ou seja, que são aquelas empresas que não são obrigadas a recolher o ICMS. A alíquota do débito é 12% e o crédito também é 12%, o que torna essa operação bem atrativa dentro do regime aí do proatacadista. No ICMS-4, vão se referir às vendas interestaduais de mercadorias adquiridas com alíquota de 12%. Nessa situação, tanto o débito quanto o crédito são de 12%, e aí garante o equilíbrio fiscal para a empresa. E no ICMS-5, vão ser as vendas interestaduais de produtos adquiridos com alíquota diferente de 12%. Nesse caso, o débito é 12%, mas o crédito cai para 7%, o que desestimula esse tipo de operação, tornando menos vantajosa dentro do regime. Então, essas 5 fórmulas elas vão permitir adaptar o cálculo à realidade operacional de cada empresa, respeitando o tipo de atividade e o destino das mercadorias. Ainda se tratando do ICMS-4, dentro do regime do proatacadista é sempre feito um cálculo de proporcionalidade. Então, tudo que a empresa vende no proatacadista vai ser proporcionalmente tudo que ela compra para gerar um crédito dentro do proatacadista. O ICMS-4 vai fazer o cálculo dessa proporção. Então, se, por exemplo, 60% das compras de mercadorias que a empresa fez foram com alíquota a 12%, quando a empresa for realizar vendas interestaduais, 60% dessas vendas vão entrar no ICMS-4. O mesmo vale para o ICMS-5. Vamos supor que nessa empresa, 40% das compras foram com alíquota diferente de 12%. Logo, quando tiverem as vendas interestaduais dessa empresa, 40% dessas vendas vão entrar dentro do cálculo do ICMS-5. Ainda falando da proporcionalidade dos créditos dentro do proatacadista, a gente pode apontar que apenas o percentual da operação abrangida pelo regime pode gerar crédito. Então, por exemplo, se 60% das vendas de uma empresa estão dentro do proatacadista, apenas 60% dos créditos de compra de mercadoria podem ser aproveitados também dentro do proatacadista. E o que não entrar nas operações do regime do proatacadista vai ser feito o cálculo normal de ICMS, débito por vendas, menos o crédito das compras de entrada de mercadoria. A gente pode usar como exemplo as vendas interestaduais de produtos importados, que são aqueles com alíquota de 4%. Este tipo de operação ele não entra no proatacadista. Então, para achar o valor dessa proporção, é pego o valor das vendas internas de produtos importados, dividido pelo valor total de vendas dentro do proatacadista, então vai ser encontrada uma proporção. Essa proporção vai ser lançada na base total de crédito de entradas e vai diminuir esse valor proporcionalmente. O mesmo vale também para vendas dentro e fora do regime. Então, se a empresa faz vendas para consumidor final, 40% das vendas dela é para consumidor final, logo tem que diminuir em 40% o crédito das entradas da empresa. E o que sobrar vai ser utilizado dentro do regime do proatacadista. Outra situação em que também tem essa proporção é da redução da base de cálculo. Então, vamos supor que por conta de operações de venda com redução da base de cálculo, por exemplo, a empresa efetuou uma venda e na emissão da nota fiscal, o valor contábil dessa nota é de R$1.000. Mas a base de cálculo do ICMS dessa nota tem uma redução e ficou com o valor de R$500 de base de cálculo. Existe uma proporção aí de 50% entre o valor contábil e o valor de base de cálculo que vai ser utilizado para gerar o débito da empresa. Logo, nas entradas, temos que diminuir esses 50% também. Esse tipo de regra ele garante uma neutralidade fiscal e evita o aproveitamento indevido de crédito. Esse regime do proatacadista ele tem uma apuração mista. Então, de um lado, a gente vai ter o cálculo com as operações dentro do proatacadista e do outro as operações fora do regime, que continuam sendo aquelas apuradas de forma tradicional, débito das saídas menos o crédito das entradas. No final de cada mês, o contribuinte soma o ICMS apurado dentro e fora do regime, consolidando tudo em uma única guia de recolhimento. A gente vai falar também um pouco sobre o crédito outorgado de 3%, que foi uma das modificações dessa lei. Em 2022 foi introduzido esse crédito outorgado de 3% nas vendas interestaduais com alíquota diferente de 12%. Esse crédito é chamado de outorgado porque não ocorre de uma compra tributada, mas é concedido diretamente por lei.
Na prática, ele funciona como um benefício fiscal e vai conceder ao contribuinte 3% de crédito sobre esse tipo de venda, com o objetivo de igualar as condições competitivas entre as empresas do Distrito Federal e os estados vizinhos, principalmente o estado de Goiás. A gente vai passar um pouco agora sobre a evolução legal e os marcos normativos. Então, temos a Lei 5.005 de 2012, que cria o regime e define a sua estrutura inicial. Depois temos a Lei 5.214 de 2013. Ela vai ampliar o regime para indústrias e distribuidoras. Com a Lei 6.062 de 2017, foram feitas alterações nos critérios de enquadramento do proatacadista. Na Lei 6.375 de 2019, inclui dispositivos sobre substituição tributária e na ADI número 2 de 2021, ela define quais CFOPs entram ou não na sistemática do proatacadista. Então, é um documento bastante importante, principalmente para fazer conferências sobre quais os tipos de operação que vão entrar ou não no proatacadista. E o decreto número 43.062 de 2022, ele vai regulamentar as condições de ingresso e exclusões das empresas, formalizando as obrigações e as exigências fiscais do proatacadista. No decreto de lei número 47.489 de 2025, foram feitas atualizações nos códigos fiscais, referentes a CFOP, CST, CSOSN, dentro do proatacadista. Essas alterações foram, em sua maioria, ajustes técnicos, então não vão alterar a lógica estrutural do cálculo do regime. Então, por fim, a gente vai chegar aqui à nossa conclusão, tá? A Lei 5.005 de 2012, ela representa um marco na modernização tributária do Distrito Federal. O proatacadista, ele mostra que é possível simplificar o sistema de apuração de ICMS sem abrir mão do controle, da lógica e da segurança fiscal das empresas. O regime ele vai aliar simplicidade operacional, racionalidade técnica e estabilidade fiscal, tornando referência nacional em apuração automatizada do ICMS e modelo para políticas tributárias estaduais modernas. E com isso, a gente conclui a parte teórica sobre o proatacadista. Nos próximos vídeos, a gente vai explorar os exemplos práticos, cálculos e simulações dentro das fórmulas do proatacadista. Até lá e obrigado por acompanhar.